Que a graça e a paz e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo continue com você, porque eu tenho certeza que assim como nós cantamos, assim como nós ouvimos, assim como nós fomos ministrados aqui, essa graça já encontrou seu coração aqui essa noite. Que você continue sentindo essa presença, que você continue nesse mesmo espírito de adoração, que você continue se sentindo ministrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmos 16. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso a forma como Deus trabalha, a forma como Deus age, a forma como Deus é especialista em falar conosco. Nenhuma dessas canções aqui eu sabia que ia ser cantada, assim como eles também não sabiam, os ministros não sabiam qual era o tema da mensagem, mas é incrível como tudo casa com a palavra, como tudo vai de encontro ao que Deus quer ministrar aos nossos corações essa noite, sobre confiar nele. Salmo 16 diz assim, vocês já encontraram? Amém? Diz assim, guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Verso 7. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na noite escura o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença e eterno prazer à tua direita. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa comunhão. Muito obrigada pelo teu Santo Espírito aqui conosco. Muito obrigada pelo teu Santo Espírito em nós. Muito obrigada, Pai, por mais um domingo podemos partilhar a tua palavra, compartilhar a tua palavra, sermos alimentados pela tua palavra, sermos vivificados pela tua palavra, sermos preenchidos pela tua palavra, sermos curados pela tua palavra, sermos exortados pela tua palavra, sermos esperançados pela tua palavra. Muito obrigada, Pai. É a tua palavra, é o teu Santo Espírito, é o próprio Cristo que nos traz vida e vida em abundância. Obrigada, Deus. Eu clamo a ti, Senhor. Que o Senhor me use conforme o Senhor quer. Que o teu Santo Espírito possa ter liberdade aqui para falar o que vem do teu coração. Que os meus irmãos, ao ouvirem a tua voz, que não endureçam o coração, mas que se quebrantem, que se dobrem, ó Deus, ao som do poderoso nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Sejas louvado, engrandecido neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os salmos, pelo menos para mim particularmente, são como uma escola, são como um aprendizado para a gente aprender a orar. Os salmistas, eles nos ensinam orações lindas, orações quando eles pedem por livramentos, orações quando eles estão com o coração entristecido, oração quando eles estão desesperançados, oração quando eles estão alegres, orações de gratidão, orações de júbilo, orações de louvor. Então eu particularmente sou apaixonada em salmos. E convido você a se apaixonar também, a mergulhar nesse livro. A aprender a orar. A palavra do Senhor nos diz que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E ele é um dos escritores de salmos. E se a gente aprender a orar, se a gente aprender a mergulhar no que está nessas orações, com certeza, nós vamos aprender muito, nós vamos ser muito edificados. Nós vamos descobrir muitas coisas que o Senhor tem para nós. E como eu disse essa noite,
Esse salmo fala muito de tudo que foi ministrado aqui, que é sobre confiar em Deus. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite, confiar em Deus. E o salmista começa esse salmo dizendo exatamente isso: guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu confio. E essa é uma expressão muito forte. Você dizer que confia em alguém significa que você realmente acredita, significa que você realmente ouve aquela pessoa, significa que você realmente dá crédito ao que ela fala, significa que se ela te der um conselho, você irá acreditar, acatar, pesquisar e orar acerca daquilo e viver aquilo. E o salmista diz: Senhor, guarda o meu coração, me guarda, porque em Ti eu confio. E isso é algo que queima no meu coração sempre. Mediante tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos, nesses últimos meses, nesses últimos anos. Isso é algo que eu sempre me pergunto: será que nós, aqueles que professamos a fé cristã, aqueles que dizemos que acreditamos no Senhor, temos verdadeiramente confiado em Deus? Temos verdadeiramente feito o que nos diz esse primeiro versículo? Confiado no Senhor, naquele que entregou o seu próprio Filho por amor a nós? Esse é um questionamento que nós temos que fazer a nós diariamente. Será que nós temos confiado em Deus, as nossas vidas, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso futuro, as nossas decisões, a nossa casa, a edificação da nossa vida, da nossa casa? Será que nós temos construído a nossa vida verdadeiramente em Cristo? Será que nós temos confiado nele a esse ponto? E esse é o primeiro princípio que eu queria que você guardasse no seu coração: confie em Deus. E o salmista, e você pode dizer, mas como que eu posso confiar plenamente no Senhor? Porque às vezes a gente acorda, né, cheio de fé e tudo, mas logo vem os problemas, logo vem os noticiários, logo vem as más notícias, as muitas perturbações, as muitas ansiedades, a nossa mente que não para. E o salmista responde nesse mesmo salmo, porque ele diz, logo em seguida: eu não tenho outro bem além de Ti, Senhor. Quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, nós sabemos disso, nós cremos nisso, que não existe outro bem na nossa vida senão o Senhor. Não há quem queira mais bem para nós do que o Senhor. Não há nada mais precioso, não há nada mais valoroso nas nossas vidas do que o próprio Deus. Então ele diz: Senhor, guarda-me, porque em Ti confio, eu não tenho outro bem além de Ti. E quando vocês ouvem essa declaração de Davi aqui, vocês estão ouvindo de um rei que havia ganho muitas guerras. Um rei que tinha servos, um rei que tinha esposas, um rei que tinha filhos, um rei que tinha vários tesouros, tinha muitas conquistas, tinha tido praticamente tudo aquilo que ele tinha lutado, ele tinha conseguido. E ele se declara pobre diante de Deus e diz: Deus, eu não tenho outro bem além de Ti. Sabe, esse reino não é nada sem o Senhor. Sabe, as esposas que eu tenho não é nada diante do Senhor. Sabe, os filhos, nada, o meu bem mais precioso está em Ti. Então, quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, essa tem que ser a declaração das nossas vidas todos os dias. Porque quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, tudo fica, não vou dizer que fica pequeno, mas tudo fica menor diante do Senhor. Tudo que nós colocamos em comparação com o Senhor perde o valor. Porque Ele é muito mais valoroso, porque é Ele quem nos dá todas as coisas. É Ele quem farta as nossas vidas de bens. É Ele quem nos dá um futuro e uma esperança. Então, quando o salmista nos diz que Ele não tem outro bem, significa que nenhuma riqueza que Ele tinha preenchia o coração dele como o Senhor preenchia. Você quer que eu te diga onde está o seu coração? Você quer que eu te diga onde está o seu valor? Naquilo que você deposita o seu coração, naquilo que você deposita o seu tempo, naquilo que você deposita o seu dinheiro, naquilo que você investe vida. Porque tempo, dinheiro, atenção, é vida. E o salmista está dizendo aqui: a minha riqueza, Senhor, eu deposito aos seus pés. E eu pergunto para você, em que você tem confiado esses dias? Em quem você tem confiado, ou no que você tem confiado? Na força dos seus braços? No que os nossos governantes estão dizendo?
no que o noticiário está dizendo. Gente, está muito difícil. Quando nós assistimos os noticiários, pelo menos o meu coração chora. Quando eu vejo uma mãe tendo que entregar os seus filhos a uns soldados, para não ver seus filhos crescerem no mesmo regime que ela passou, que os seus antepassados passaram, para não ver seus filhos sendo feitos de escravos, em um regime de morte. Meu coração dói e eu pergunto, que amor é aquele, né? É o mesmo amor que fez com que você e eu estivéssemos aqui essa noite, o amor de Deus. Há um amor daquele que entregou o seu próprio filho para não ver eu e você padecermos no inferno. Esse é o amor de Deus e é esse amor, é nesse amor que nós temos que depositar a nossa confiança, que nós temos que depositar os nossos dias, que nós temos que depositar o nosso coração, que nós temos que investir o nosso tempo, o nosso talento, os nossos dons, o nosso dinheiro, os nossos recursos. É nisso, gente. A nossa confiança precisa estar em Deus o tempo todo. Nós precisamos valorizar isso. Amém? E logo em seguida, o salmista diz que o meu prazer está nos fiéis da terra. O Senhor, Ele nos chama a atenção aqui nesse salmo sobre princípios que são maravilhosos. Primeiro a confiança, depois nos fala sobre relacionamentos. O salmista diz que o prazer dele está nos fiéis, está naqueles que amam a Deus, está naqueles que adoram o Senhor, está naqueles que cumprem a vontade de Deus. E isso, em um mundo em que nós estamos vivendo, cada vez onde as pessoas estão mais egoístas, estão mais centradas em si, estão mais egocêntricas, estão mais orgulhosas, estão mais perturbadas, estão cada vez mais querendo se isolar, querendo se afastar, querendo cuidar apenas dos seus próprios interesses. Davi diz, o meu prazer está em me relacionar com o teu povo, Senhor. E então o Senhor traz para nós esse questionamento essa noite, como andam os seus relacionamentos? Como andam? Como anda o seu relacionamento na sua casa, com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos, com a sua comunidade? Irmãos, é impossível a gente crescer sozinho. É impossível a gente crescer sozinho. As pessoas que são ensimesmadas, que vivem apenas preocupadas com si mesmas, elas não estão crescendo, elas estão encolhendo. Se você pensa que você pode crescer sozinho, você não vai crescer, você vai encolher. Eu preciso da Mora, eu preciso do Bruno, eu preciso de você. Eu conto com você, eu conto com a sua oração. Você pode contar com a minha. E assim nós vamos juntos. Isso é nisso que o Senhor tem prazer, em relacionamentos. Quando Jesus desceu, quando Jesus veio do céu, Ele se relacionou olho a olho, face a face, tete a tete. Jesus poderia vir e cumprir todo o seu propósito sozinho, mas Ele chamou os seus discípulos e caminhou com eles, se relacionou com eles. Então, em um mundo onde está todo mundo tão separado, tão sem se preocupar com o que está acontecendo do lado, no vizinho, é preciso a gente parar e entender como anda o seu relacionamento, os seus relacionamentos, como andam as suas amizades. Eu, sinceramente, desconfio de quem não tem amizades. De gente que você olha que não tem um amigo de infância. Gente, se você tem esse problema, você precisa se organizar. Você precisa conversar com Deus. Você precisa olhar para como é você. As pessoas estão muito preocupadas em ter, mas estão pouco preocupadas em manter os relacionamentos, em firmar os relacionamentos. E o salmista está dizendo aqui, eu tenho prazer em estar com o teu povo. Nós somos muito ruins às vezes para perdoar, as pessoas fazem mal para a gente não dá outra face. A gente não anda uma segunda milha. A gente não procura para ter um conserto, para colocar as coisas no eixo. A gente tem pouca compaixão, pouca misericórdia. Errou comigo, errou uma vez só. Eu viro as costas e vou embora. Não é assim. É preciso que a gente dê uma olhada em como anda o nosso coração, se o nosso coração anda endurecido. Se o nosso coração anda um coração de pedra, se nós temos deixado nossos relacionamentos de lado, temos deixado as pessoas para trás.
pela beira do caminho. Jesus não te deixou para trás, não me deixou para trás, para que nem eu e nem você deixássemos os nossos irmãos para trás. É preciso perdoarmos mais. Relacionamentos têm sido quebrados, rompidos. Amizades têm sido deixadas de lado por causa de egoísmo, por causa de orgulho, por causa de coração duro. Pais têm ficado sem conversar com filho, filhos sem conversar com pai, irmão contra irmão. Gente, se nós somos o povo de Deus, nós precisamos aprender a nos relacionar. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a correr atrás do conserto enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque depois que a pessoa morre, está ali às vezes no caixão, no velório, aí todo mundo chora, aí todo mundo desabe, fala, meu Deus, era tão boa pessoa, mas ela tem que ser boa pessoa hoje para você. Diga que ame hoje, diga que perdoa hoje, diga que vai tentar mais uma vez hoje, diga que vai dar uma segunda chance agora, conserte os seus relacionamentos hoje. Renove os seus relacionamentos. Errou com você, anda de novo. Chama de novo, conversa de novo. Ame de novo. Nosso Deus é um Deus de amor, amém? Ame mais uma vez. Caminhe mais uma vez. Santo Agostinho diz que a graça de Deus muitas vezes está ou vem pelo próximo. Muitas vezes Deus quer manifestar a graça dele na minha vida através da sua vida. Então, se eu estiver emburrada com você, se eu estiver chateada com você, se eu não conversar com você, como que eu vou receber a graça de Deus através da sua vida? Tem muita gente que está desonrando as pessoas. Tem muita gente que está deixando de ser abençoado. Porque desonra os outros, porque desonra o próximo, porque desonra os amigos, porque desonra o pai, porque desonra o irmão, porque desonra a igreja, porque desonra. E eu quero dizer isso para você com muito amor, com muito temor a Deus. Honre. Lembre-se de honrar as pessoas em vida. Lembre-se de consertar em vida, sabe por quê? Sabe quem vai ser beneficiado? Você mesmo. Muitas vezes a bênção que você está esperando está nas mãos de alguém que você está desonrando nesse momento. Então clame ao Senhor para que te traga a memória. Talvez você já até esqueceu. Senhor, se eu tenho desonrado alguém, se eu tenho deixado alguém para trás, se os meus relacionamentos quebrados, eu tenho deixado para lá e feito de conta que não é comigo. Senhor, me traga a memória. Eu quero conserto na minha vida. Amém? E em seguida o salmista diz que quando nós confiamos em Deus, no verso 4, nós não temos um plano B. Ele diz que grande é o sofrimento de quem vai atrás de outros deuses. Meus irmãos, é muito clara, a Bíblia é muito clara. Só existe um mediador entre Deus e os homens. A saber, Jesus Cristo, o Senhor. O meu Senhor e o seu Senhor, amém? Só Ele. Não existe horóscopo. Não existe cartomante. Não existe nem a irmã que ora, que vai te revelar o que Deus tem para o seu coração, sem antes que Ele revele para o seu mesmo. Existe uma crença no meio evangélico, cristão, que fala assim, eu vou ali na irmã que ora, na irmãzinha que ora. Você pode orar. Está escrito na palavra de Deus. O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao trono da graça. Se você fechar os seus olhos e falar, Senhor, fala comigo. Gente, você é o maior interessado em ouvir a voz de Deus. Por que que Deus, muitas vezes, você tem que ir atrás de uma terceira pessoa? Você acha que Deus primeiro vai falar com José lá da esquina, antes de falar ao seu coração? E olha que eu não estou tirando a credibilidade de quem ora, das irmãs de oração, não é isso. Mas eu estou falando que quando você chegar para orar com uma pessoa dessa, ou se alguém for te entregar uma palavra, examine a profecia e lembre-se, se Deus já não falou isso no seu coração, há 10 anos atrás, e de repente há 10 anos atrás você fechou o seu coração e Deus está naquele momento apenas confirmando. Então a palavra do Senhor diz assim, quando nós confiamos em Deus, nós temos livre acesso, nós não temos plano B, nós não precisamos de mediadores. Nós só temos Cristo. Nós vivemos para Ele, tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo volta para Ele. Não existe outros deuses.
Não existe ninguém maior, não existe nome que seja acima do nome de Jesus Cristo. Então, se você tem se apegado a qualquer coisa que seja na sua vida, que não ao nome de Jesus, essa noite é tempo de você pedir: Senhor, eu quero me apegar completamente a Ti. Eu não quero ter um plano B. Eu não quero ficar preso a nada que não venha de Ti, que não seja o Senhor. E o salmista continua no verso 5, dizendo: és a porção da nossa herança e o nosso cálice. Quando nós dizemos que confiamos em Deus, não há temores sobre o nosso futuro. Às vezes a gente fica tão temeroso sobre o que vai acontecer amanhã, como que vai ser as eleições, quem vai governar o nosso país, será que vai ter guerra, será que não vai ter, o que vai acontecer, será que nós vamos... será que vai vir o comunismo para o Brasil? O que vai virar uma Venezuela? Tem tanta gente que fica tão perturbado com tudo que tanta gente fala, e a gente fica com medo. Pensa: não, eu já vou juntar dinheiro e vou mudar para os Estados Unidos, porque eu estou tão com medo do meu futuro que não acho que não vai dar certo. Não. Gente, confie em Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele tem o nosso futuro nas mãos. É nele que está a nossa herança. A palavra, ele continua dizendo que as divisas caíram em lugares agradáveis. Em Deus eu tenho uma bela herança. Nós precisamos deixar a direção das nossas vidas, dos nossos dias, orar sim pelo nosso país, orar sim pelo nosso futuro, orar sim pelos nossos governantes, orar sim por tudo que está acontecendo no mundo. Mas nós precisamos mergulhar e lembrar que Deus não abandonou a direção da nossa vida não está à deriva, nossa vida não foi lançada à sorte, não, nossa vida foi abraçada por Cristo, comprada por Cristo, por um sangue muito precioso. Então creia nisso, o seu futuro, o meu futuro está nas mãos do grande eu sou. Está nas mãos do grande eu sou, Ele não te abandona, Ele tem direção para a sua vida. O salmista diz aqui: as minhas divisas caem. Gente, isso tira um peso das nossas costas, enorme, tira de nós a ansiedade, que faz com que a gente não coma direito, não durma direito, né? Não tenha ânimo nem para tomar uma xícara de café em paz. O povo anda sem paz, porque a gente está tão temeroso com o que está acontecendo, e Deus está falando: eu tenho um futuro para vocês, eu tenho esperança para vocês. Se vocês confiarem em mim, sou eu que vou endireitar a vereda de vocês. O cálice de vocês vai estar sempre cheio, a alegria de vocês vai ser sempre completa em mim. Ele fala que as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. Quando a gente confia em Deus, a nossa vida flui livremente. Flui, a gente não precisa forçar a amizade, a gente não precisa ficar correndo, pensando: se eu mudar para os Estados Unidos eu vou ser mais feliz. Se eu mudar para tal lugar, ali Deus vai me abençoar. Não, o Deus que te abençoa na América é o Deus que te abençoa aqui. Quantos creem? Se Deus tiver propósito de te levar para lá, amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem propósito para a gente em vários lugares. Alemanha, Estados Unidos, Itália. Onde Ele quiser te levar, se Ele tiver propósito, Ele vai te levar. Mas não corra atrás de bênção, não corra atrás de dinheiro, não corra atrás de conforto, sem antes conversar com Deus. A palavra do Senhor diz que a nossa vida flui nele. Quando confiamos nele, as coisas fluem, as coisas acontecem. A Bíblia diz que são as bênçãos que correm atrás de nós. Não somos nós que vivemos correndo desesperados atrás de bênçãos. Então coloque a sua cabeça no lugar essa noite, esse dia, essa semana, e lembre-se: o seu futuro está garantido em Deus. No Senhor, aqui ou em qualquer lugar que você esteja, na presença de Deus. E ele continua no verso 7 dizendo: quando confiamos em Deus, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso conselheiro, quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado. A palavra do Senhor nos diz aqui que Ele fala conosco enquanto dormimos, no nosso sono. Por isso que eu falo, gente, a gente não precisa ficar correndo atrás de profecia, não. Se Deus quiser falar conosco, você vai dormir, Ele vai te dar um sonho. Amém? Eu quero. Você vai dormir, Ele vai te dar direção. Enquanto você descansa, a palavra do Senhor nos diz que aos seus Ele dá enquanto dormem. Quando dorme, quando descansa, você descansou em Deus, Deus vai te orientar. Quando nós confiamos em Deus, você pode estar dormindo, Ele vai falar no seu coração, você vai acordar e falar: nossa, Deus falou comigo. Eu senti a presença de Deus no meu sono, nos meus sonhos. Deus me deu essa direção.
E muitas vezes a gente não está querendo nem dormir, nós estamos querendo produzir tanto o tempo todo, que nós não estamos tendo tempo nem de descansar. E fora do descanso não existe direção. Como nós cantamos aqui, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, dos braços do Senhor vem o nosso descanso. É Ele que nos carrega nos braços. É Ele que nos traz direção. Então confie nisso. O salmista diz, olha, dormindo ou acordado, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus não dorme. Ele não dormita, o guarda de Israel, Ele não dorme. Ele não está cansado, Ele não está fadigado, Ele não está estressado, Deus não está ansioso lá no céu pensando, o que eu vou fazer com o povo lá do Brasil, lá da Igreja Caminho da Fé? O que eu vou fazer? Não, Deus já tem, Deus já fez, Deus já conhece, Deus já tem os nossos dias escritos. Com amor, Ele fala, sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, não é pensamento de mal. Você acha que Deus tem pensamento ruim para o seu futuro? Não, Ele diz que é um pensamento de paz para nos dar um futuro e uma esperança. Então creia, você pode estar dormindo, Deus vai te direcionar. Amém? E Ele continua dizendo que quando nós confiamos em Deus, nós temos consciência da sua presença. Irmãos, como isso anda raro ultimamente. Como eu disse, às vezes a gente anda com o coração tão cheio de tantas coisas, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente não deve deixar o nosso coração ficar cheio de muita coisa. Ficar ansioso por muita coisa. Ficar perturbado por muita coisa. Por quê? Porque a ansiedade, ela nos rouba dessa presença. O salmista diz que com o Senhor à minha direita, eu não serei abalado. O que o salmista está dizendo aqui? Eu tenho consciência, Deus está comigo, à minha direita, Ele está segurando aqui na minha mão. Qual foi a promessa que Jesus Cristo fez antes de ser assunto aos céus? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Não é só quando você tem problema. Não é só quando você perde o emprego. Não é só quando você não dá conta das suas tarefas. Não é só quando você ora, não, é todos os dias, é em todo o tempo. Deus está com você agora, Deus está aí do seu lado, Deus está aqui no meio de nós. E nós precisamos ter consciência da presença de Deus em todo o tempo. Você está trabalhando? Saiba, Jesus está lá com você. Você está no seu quarto com seu esposo? Jesus está lá com você. Você está com seus filhos? Jesus está lá com você. Você está na escola? Jesus está lá com você. Você está cantando num casamento? A presença dele se faz real. Glória a Deus. Isso é bonito demais. Saber que Jesus se faz presente no nosso meio, nós temos consciência. Quando nós confiamos em Deus, a gente sabe, exatamente como cantamos aqui, não vamos ser abalados porque Jesus está presente. As circunstâncias e o dia mau vem para todo mundo. Ele não está falando aqui, olha, minha vida é perfeita. Não, ele está falando assim, com Jesus à minha direita, eu não serei abalado. Ou seja, eu tenho consciência que ainda que o dia mal chegue, que ainda que as circunstâncias cheguem, ruins cheguem, que ainda que lá fora não esteja tudo bem, Deus está comigo e Ele vai passar comigo. Deus passa conosco, Deus é conosco, Deus está em nós. A palavra do Senhor nos diz que Deus escolheu morar em nós. Que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que Ele habita no meu coração, no seu coração. Portanto, creia, tenha consciência disso. Há umas 2 semanas atrás eu conversei com uma pessoa e eu fiquei tão triste porque ela falou assim, eu estou com vergonha de orar porque eu sei que Deus nem está ouvindo minhas orações. Sei que Deus está longe de mim. E é exatamente isso que o inimigo quer que a gente acredite. Que Deus está longe. Que Deus não quer nem saber, que você errou, portanto você não presta mais. Portanto você não serve mais. Mas o que o Senhor nos diz é que não, Ele está conosco. Que Ele está em nós. Que Ele age em nós. Portanto não acredite que o Senhor não anda com você. Não acredite que quando você está triste, solitário, ainda que você não ouça, ainda que você não sinta. Não acredite que você está sozinho. Jesus está com você o tempo todo. Amém? E caminhando para o final, quando nós confiamos em Deus,
nós temos uma consciência e um desejo profundo pela eternidade. Em Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus fez todas as coisas ao seu tempo e plantou dentro de nós o desejo pela eternidade. Quando nós confiamos em Deus, o desejo pela eternidade deve queimar em nós. A gente deve ser muito mais real do que essa mesa aqui, ó. Sabe a eternidade que a gente fala, que a gente pensa assim, é lá no céu, parece alguma coisa longe. Não, a eternidade começa agora. A eternidade começa no seu coração, no meu coração, no nosso coração, no coração da igreja. O coração da igreja precisa queimar pela eternidade, porque todas as coisas convergem em Cristo. C.S. Lewis diz que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então nós precisamos aplicar o nosso coração nisso, e nós precisamos entender que muitas vezes estamos frustrados, estamos desesperançados, estamos esgotados, sabe por quê? Porque nós temos aplicado a nossa força, a nossa energia, o nosso talento, os nossos dons em coisas que não são eternas. Nós temos vivenciado e abraçado essas coisas como se elas fossem resolver os nossos problemas, e não vão. Existe um lugar dentro de nós que somente a eternidade pode preencher. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós viemos de lá, nós voltaremos para lá. Nós viemos da vontade soberana de Deus e é para as mãos dele que voltaremos. Por isso tem algo em nós que nada pode preencher. Dinheiro não preenche, poder não preenche, muitos amores não preenche, fama não preenche, nada preenche, a eternidade preenche. O desejo pela eternidade. Sabe como nós preenchemos o desejo pela eternidade? Quando nós fazemos convergir a nossa vida em Cristo. Quando tudo da nossa vida aponta para Cristo. Quando a nossa vida é centrada em Cristo. Quando o que Deus nos dá, nos confia, seja o nosso trabalho, seja a nossa família, seja o nosso dinheiro, seja tudo que vamos fazer, converge em Cristo. Volta para Ele. Aí nós estamos com o coração centrado na eternidade. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois foi do agrado de Deus que nele convergisse todas as coisas. Ou seja, o meu desejo, o seu desejo pela eternidade se encontram em Cristo, se completam em Cristo, voltam para Cristo. Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. E eu finalizo aqui perguntando para você, como estão os seus valores? Os valores da sua vida. Onde tem convergido a sua vida? No que você tem gasto o seu tempo? Quais são as orações que você tem feito? As suas orações, elas morrem somente aqui, nas coisas terrenas? O apóstolo Paulo fala que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis dessa terra. Não termina aqui. Não acaba aqui. Nós somos eternos, por isso que quando alguém morre a gente chora. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós temos a semente da eternidade, nós fomos criados para viver eternamente. Então eu clamo a você, se o seu coração não tem queimado pelas coisas que são eternas, pelos valores eternos do Senhor, clame ao Senhor essa noite. Reveja os seus valores, reveja os seus princípios, reveja o seu propósito de vida, reveja os seus passos. Reveja o seu coração, reveja os seus relacionamentos. Reveja no que você tem colocado a sua vida como centro. Tire os olhos de tudo aquilo que tira você da presença de Deus e volte os seus olhos para Cristo. Ele é o centro, vai tudo convergir nele. Quando nós chegarmos diante de Deus, Ele não vai perguntar o que você comeu, o que você bebeu, o que você vestiu. Ele vai perguntar o que você fez do meu filho, o que você fez do amor que o meu filho te deu. Essa vai ser a grande pergunta de Deus para nós. Então eu quero convidar você essa noite a se colocar de pé, aqueles que quiserem, para orar junto comigo. E fazemos juntos e juntas essa oração, clamando ao Senhor, que a nossa confiança esteja nele, que os nossos olhos estejam nele, que a nossa honra seja a Ele. Que Ele nos ajude a sarar os nossos relacionamentos. Que Ele nos ajude a consertar aquilo que nós temos deixado quebrado pelo caminho. Que Ele nos ajude a rever os nossos valores, a forma como temos vivido os nossos dias,
Os nossos dias aqui são passageiros, mas nós temos uma eternidade diante de nós. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite. Muito obrigada, Pai, porque nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Nós temos um Deus em quem nós podemos centrar a nossa vida, nossa alma, o nosso coração. Nós temos um Senhor, o Senhor das nossas vidas. O grande eu sou. Aquele em quem podemos edificar a nossa casa, aquele em quem podemos edificar o nosso lar, aquele em quem podemos edificar, ó Deus, a vida dos nossos filhos, construir, ó Deus, os nossos valores em princípios eternos, Pai. Então eu clamo a Ti, Senhor, junto com a Tua igreja essa noite, e te peço, volta os nossos olhos para Ti, Senhor. Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso maior valor. Tu és a nossa porção e a nossa herança. O nosso coração clama por Ti. A nossa alma tem sede de Ti. Enche-nos de Ti, Pai. Enche-nos do Teu Espírito. És o nosso tudo, és o nosso maior valor. Sem Ti não somos nada. Sem Ti não temos nada. Sem Ti nada do que temos tem valor. É a Tua presença que nos faz ser diferentes. É a Tua presença que nos faz caminhar diferentes. É a Tua presença que nos faz olhar para o nosso próximo de forma diferente, Pai. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Que a Tua presença seja nítida em nós e através de nós. Que a Tua presença seja vista, ó Deus, nas nossas casas. Que a Tua presença seja vista no nosso sorriso. Que a Tua presença seja vista no nosso trabalho. Que a Tua presença seja vista aqui, Senhor, na Tua igreja. Que nós não sejamos apenas uma igreja em si mesmada, voltada apenas, ó Pai, para fazer as coisas no meio de nós, mas que nós possamos ir, obedecer o ide, fazer-te conhecido, em tempo, em fora de tempo, a todo momento, Senhor Deus. Enche os nossos corações pelo anseio da eternidade, por tudo aquilo que é eterno, por tudo aquilo que agrada o Teu coração, por tudo aquilo que vem do Teu coração para nós como presente, como favor. Senhor, o Senhor poderia usar anjos nesse tempo, contudo o Senhor resolveu por amor nos usar. Então nós clamamos, Pai, usa-nos, que não percamos tempo, que não percamos um segundo, ó Deus, sem manifestar o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu favor. Que não sejamos egoístas, orgulhosos, avarentos, mas que sejamos mansos, humildes, fiéis a Ti, alegres na Tua presença, Pai. Alegres na Tua presença, Pai. Tu és tudo que temos. Tu és o nosso bem maior. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela Tua palavra que nos enche, que nos muda, que nos exorta, que nos faz voltar para o centro, que é a cruz, que é o Senhor das nossas vidas. E eu clamo a Ti pela vida e pela família de cada um dos meus irmãos que estão aqui essa noite, Pai. Aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de conserto, aqueles que precisam de um renovo, de uma esperança, aqueles que precisam, ó Deus, tomar uma decisão amanhã. O Senhor já está no amanhã deles, portanto que eles possam Te ver, que eles possam sair daqui tão cheios da Tua presença, que nada venha abalar o coração dos Teus filhos. Abraça as famílias, abraça aqueles que precisam de pão nessa hora, Senhor. Que nós sejamos as mãos estendidas do Senhor, a levar o pão, a levar o alimento, a levar a palavra, a levar o sorriso, a levar o abraço. Usa-nos, Pai. Somos o Teu povo, somos os Teus filhos, somos os Teus servos, e nós Te amamos.